Olá a todas e a todos, eu sou o professor Jair Luiz Reis e hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre essa expressão: Pai nosso que estais no céu. Primeiro, nós não podemos esquecer que a primeira referência e quem primeiro chamou a Deus de Pai foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E para exemplificar isso, eu só vou recordar um texto bíblico. Estou no Evangelho de São João, lá no capítulo 17, no versículo 1 e seguintes. Então diz: Assim Jesus falou, erguendo-se ao céu, disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique e que, pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, claramente nós temos essa relação íntima, profunda entre o Pai e o Filho. Nós vemos em vários momentos Jesus falando: quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um, mostrando essa unidade. E porque Jesus Cristo chamou a Deus de Pai, nós também podemos chamar a Deus de Pai. Porque a nossa filiação divina está ligada à filiação divina de Jesus Cristo. E aí nós percebemos que esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, é um Deus que é comunidade. É um Deus que na história se revelou como a perfeita unidade, a perfeita comunhão. Essa relação intratrinitária entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o grande paradigma da comunidade em geral. Um outro aspecto importante é que em todo o contexto de revelação, onde Jesus faz os sinais, faz os milagres, eles acontecem sempre num contexto de comunidade, num contexto de fé, claro, mas de pessoas reunidas, de pessoas que testemunham, de pessoas que estão presentes. E assim nós somos também convidados a cada vez mais valorizar essa dimensão comunitária da nossa fé. Como diz: Pai nosso que estais no céu. Então essa referência, por um lado, desse Deus que se revela, que se revelou plenamente em Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo nós podemos ter acesso a Ele, a realidade divina, mas, por outro lado, não podemos esquecer dessa dimensão que transcende, desse Deus que nos convoca e nos convida, sim, a uma caminhada em comunidade, mas igualmente nos tem uma proposta muito mais ampla do que a vivência comunitária presencial. A nossa vida, a nossa caminhada enquanto comunidade tem como foco último a glória divina. Perceber que este Deus nos convoca enquanto povo de Deus, enquanto corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, lá na construção dogmática Lumen Gentium, nos ajuda a perceber de que esse nosso Deus é um Deus comunitário, é um Deus coletivo, é um Deus que quer que todos abracem o caminho da salvação. Então essa reflexão de hoje eu trago para chamar a atenção nesse aspecto, porque a vida muitas vezes nos leva a uma perspectiva muito intimista, eu e Deus. Não, no contexto da revelação, o próprio Deus é comunidade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa fé precisa ser vivida e compreendida comunitariamente. Somos seres sociais e mais do que isso,
A nossa salvação, ela também passa pelo social, passa pela igreja. A igreja nos conduz, a igreja nos mostra o caminho. Então, quando nós falamos, Pai nosso que estais no céu, nós confessamos que juntos nós temos um Pai, um grande Pai que nos abraça, que nos mostrou o seu caminho por meio de Jesus Cristo. Mas nós não podemos nos isolar. Nós não podemos querer viver a nossa fé distantes uns dos outros. Não. A nossa fé, ela é por excelência comunitária. Deus já se revela em contexto comunitário. Deus confiou a sua revelação à igreja para que confira a sua plena interpretação e possa cada vez mais fazer com que as pessoas confessem essa fé. Se Deus é o nosso Pai e não somente o meu Pai, nós precisamos sim caminhar juntos, fazer essa vivência comunitária de fé, essa vivência eclesial, sendo beneficiados por todos esses meios que a igreja dispõe para a nossa salvação, para que de fato façamos jus do que nós rezamos na oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo que nos ensina a chamar a Deus de Pai. Ele que nos deixou essa oração. Ele que ensinou, enfatizou. Devemos chamar a Deus de Pai. Que Deus de fato possa ser o Pai de todos nós. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.